pessoal, bom dia, me chamo Melissa e vim aqui comentar com vocês duas questões do ENAD relacionadas à disciplina de Direito Tributário. A primeira questão é a questão número 13, foi uma questão objetiva. Essa questão ela apresenta um texto do professor Roque Carrasa sobre função do tributo, e aí o texto ele já é até bem elucidativo sobre o tema que os itens tratam. E aí o que é que vocês deveriam lembrar sobre função do tributo? O tributo, gente, ele pode ter três funções. A função que a gente chama de função fiscal, que está relacionada a recolher dinheiro para os cofres públicos. Então, quando um ente da federação ele institui um tributo de natureza fiscal, ele quer pegar um pouco do dinheiro do contribuinte e colocar ali para os cofres públicos. Por outro lado, a função extrafiscal do tributo é aquela em que o tributo ele é instituído visando não apenas a arrecadação, mas visando o estímulo, né, um mecanismo indutor de condutas. Esse mecanismo indutor de condutas ele pode estar relacionado tanto ao próprio mercado, é o que acontece, por exemplo, em elevação de alíquotas ou diminuição de alíquotas do imposto de importação ou do imposto de exportação. Então, nesse tipo de tributação, o fisco ele quer regular o mercado, a economia, e também pode acontecer como vetor indutores de condutas dos contribuintes. É o que acontece, por exemplo, quando o governo federal ele eleva uma alíquota de IPI a 500% para desestimular que os consumidores, os contribuintes, adquiram aquele determinado produto e determinados hábitos como fumar. Então, é nesse contexto em que o próprio texto do Roque Carrasa, ele se encerra, ele já define bem essa forma de influenciar o contribuinte. E vejam, gente, isso pode acontecer tanto de uma forma direta, que é quando eu tenho um aumento ou diminuição da alíquota ou da base de cálculo, ou pode acontecer por um meio indireto, que seria a concessão de alguma isenção, de algum benefício, de algum incentivo fiscal. E aí a assertiva 1, ela nos afirma que para que o Estado abra mão de uma receita, como no caso dos incentivos fiscais, deve haver um relevante interesse público que justifique tal decisão, como, por exemplo, a necessidade de aumentar o desenvolvimento econômico de um determinado setor da economia. Essa assertiva é verdadeira. De fato, um dos objetivos do Estado ao realizar esse incentivo fiscal, ao dar esse incentivo fiscal, pode ser o desenvolvimento econômico. E o item 2 diz que um dos papéis do Estado, quando é necessária a intervenção do domínio econômico, é o de indutor, fomento, estímulo de comportamentos, que pode ser obtido por meio de incentivos fiscais e taxas subsidiadas ou a fundo perdido. Então, essa segunda asserção, ela também está correta e ela já está mais focada ao comportamento dos contribuintes. Então, é por isso que nessa questão, vocês deveriam ter assinalado aí o item B, em que a seção 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas que uma não justifica a outra. Na verdade, gente, ambas as asserções, elas se complementam. Falam do papel extrafiscal do tributo e uma fala mais o viés de mecanismo indutor do mercado, enquanto a outra fala um pouco mais desse mecanismo indutor do perfil do próprio contribuinte e como o Estado ele pode jogar com isso, concedendo essas isenções, essas subvenções. Então, por isso, o gabarito dessa questão 13 seria o item B. A questão 14, mais uma questão que fala sobre benefício fiscal, mas dessa vez ela fala do benefício fiscal não só voltada para essa parte de função do tributo, né?
mas ele fala muito durante o texto, né, que ele coloca aí no enunciado da questão, ele fala sobre justiça tributária, sobre justiça fiscal, sobre capacidade contributiva. É um tema que é muito caro aqui no direito tributário. Eu gosto muito de falar para os meus alunos que o princípio constitucional da capacidade contributiva é no direito tributário uma outra faceta do princípio da isonomia, do princípio da igualdade em seu aspecto material. Então, se a gente for conceituar o princípio da igualdade material, nós poderíamos dizer a seguinte frase: tratar igualmente os iguais e os desiguais, né, tratá-los desigualmente na medida das suas desigualdades. E aí vem aqui, quando a gente olha para o direito tributário, a gente fala do princípio da capacidade contributiva, que diz, olha, quem tem uma maior capacidade, essa pessoa ela tem que arrecadar mais. E isso homenageia justamente esse princípio da equidade, da igualdade, da justiça fiscal. Então, essa questão ela fala um pouco sobre isso, sobre essa personalização do tributo e como isso também pode ser consagrado por meio das isenções, das subvenções. Então, veja, tanto o tributo ele pode, de uma forma direta, perseguir essa capacidade contributiva. É o exemplo do imposto de renda, quando no imposto de renda nós temos alíquotas variadas a depender da base de cálculo. Então, se eu tenho uma remuneração maior, eu entro em uma faixa de tributação maior. Isso eu respeito à capacidade contributiva, por meio da técnica que a gente chama, que é a progressividade tributária. Mas isso também pode acontecer por meio das subvenções, por meio dos incentivos fiscais. Então, é o que acontece, por exemplo, quando um determinado estado concede uma isenção de IPVA para portador de necessidades especiais, os famosos PCDs. Né? Então, diz, olha, se você for PCD, se você tiver alguma dessas doenças elencadas nesse rol, você fará jus à isenção do IPVA e não pagará o IPVA. Então, também é uma forma, gente, de perseguir a capacidade contributiva, a justiça fiscal e a equidade, a isonomia em o seu sentido material. Então, é por isso que o gabarito dessa questão seria o item C, que diz: a concessão de benefícios fiscais para atenuar o peso da carga tributária para o contribuinte sem condições de contribuir na totalidade é uma das formas de se alcançar no direito justiça com equidade. Esse item está perfeito. Os demais itens, o que eu observei, gente, é que ele relaciona a concessão de benefício fiscal como, por exemplo, alguma catástrofe. E, a bem da verdade, não necessariamente isso deve acontecer. A carga tributária, ela é aumentada ou diminuída, ou nós temos a concessão de benefícios fiscais por conta de situações ordinárias mesmo, como, por exemplo, características do contribuinte. Então, é por isso que o gabarito dessa questão é o item C. Eu agradeço, espero que tenha ajudado aí a vocês a corrigir esse exame tão importante para a gente, que é o ENAD. Obrigada.